Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias compra um campo. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém, e Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar esta profecia. Assim diz o Senhor: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde liderarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Nesse tempo, o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo Hanameel, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre meu campo em Anatote. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça a outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio me visitar na prisão e disse: compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça a outro. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Assim comprei o campo em Anatote e paguei Hanameel 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas. Pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições da compra, e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maazéias. Fiz tudo isso na presença de meu primo Hanameel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda. Então, na presença deles, disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue a escritura selada e a cópia não selada e coloque-a num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nesta terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Oração de Jeremias. Depois que entreguei o documento a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, ó Senhor dos Exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dá o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje, e continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso teu nome é famoso até hoje. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço poderoso e com grande terror. Deste ao povo de Israel esta terra que havia prometido a seus antepassados, muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhe ordenaste. Por isso, enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade. Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele diante destas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Profecia da queda de Jerusalém. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade e a incendiarão. Queimarão todas as casas em que meu povo provocou minha ira, queimando incenso a Baal em seus terraços e apresentando ofertas derramadas a outros deuses. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal. Provocaram minha ira com suas maldades, diz o Senhor. Desde o dia em que esta cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar minha fúria. Por isso estou decidido a me livrar dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém,
dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes e dos profetas provocaram minha ira. Meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar. Embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber instrução nem obedecer. Colocaram seus ídolos detestáveis em meu templo e o profanaram. Construíram lugares de adoração a Baal no vale do Ben-Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Maloque. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Promessa de restauração. Agora quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: certamente trarei meu povo de volta de todas as nações entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nesta terra firmemente de todo o coração. Assim diz o Senhor: assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nesta terra, sobre o qual hoje vocês dizem: foi arrasada pelos babilônios. É uma terra desolada, em que não há mais pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, nas cidades de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Neguebe, pois um dia eu restaurarei a sua terra. Eu, o Senhor, falei. Ó Deus poderoso, santo e bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado por tua palavra que traz instrução, direção e conhecimento ao nosso coração. Pai, que o nosso coração seja um coração obediente e temente ao Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Que tenhamos o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor no coração. Guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Dá-nos um dia abençoado em tua presença. Oramos no precioso nome do seu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus.